Para isso, eu preparei aqui para vocês um esqueminha com os gêneros e os subgêneros clássicos da literatura. Nós teremos aí o épico, cujo gênero é a epopeia, né? O texto épico a gente passa a chamar de epopeia, são as grandes narrativas, vamos falar melhor sobre eles daqui a pouco. Nós temos o gênero lírico, que trata de um texto mais humanizado, mais reflexivo, mais voltado para a subjetividade. E, por fim, o texto dramático, que é o teatro, que no mundo antigo se dividia claramente entre tragédia e comédia. Antes da gente esmiuçar cada um deles, no entanto, é fundamental a gente lembrar que todos esses gêneros, esses três gêneros clássicos da literatura, eram música. Não havia distinção entre o que era para ser cantado, com acompanhamento de instrumentação, do que era para ser lido ou individualmente lido. Na verdade, não se pensava em algo que você sentasse para ler sozinho. Lembrando que até o formato de registro dessas obras ele era complicado, né? Você tinha a escrita em blocos de argila no mundo antigo. Então, a gente entender que todos eles são música é fundamental, porque eles têm a estrutura, portanto, de versos para quebrar o texto dentro de um certo ritmo, dentro de uma certa pegada sonora. Todo o texto, então, era cantado e não escrito, era ouvido e não lido, nem sequer necessariamente eram registrados. Eles eram passados oralmente de geração para geração. Tanto o épico, quanto o lírico, quanto o dramático. O teatro, então, era plenamente musical. Vamos começar aí com o texto épico. A poesia épica era uma narrativa em versos de assunto ilustre, sublime, solene, contendo acontecimentos históricos reais, lendários ou mitológicos ocorridos há muito tempo. De um herói de superior força física e psíquica, embora de constituição simples, cujas façanhas simbolizam as grandezas de sua pátria e mesmo de toda a humanidade, visto que pretende fornecer uma visão total do mundo. A poesia épica não cabe em poucas estrofes, daí ser um poema extenso. Trata-se, portanto, galera, de uma grande poesia que traz uma narrativa sobre povos, né, com heróis infalíveis que são capazes dos mais extraordinários feitos, jamais pestanejam de seguir o seu caminho, né, com a interferência evidente de deuses, de figuras sobrenaturais, figuras mitológicas. A gente tem aqui uma poesia modelar, que tem uma função pedagógica. Toda vez que um indivíduo no mundo antigo gostaria de saber qual a melhor forma de agir numa determinada situação, ele recorria ao épico. Como Aquiles agiu em determinado momento, como Heitor agiu em outro momento, em outra ocasião. Quando isso acontece, como Príamo, Agamemnon, Menelau agiriam se estivessem aqui. A gente está dizendo que o épico, a epopeia, ela tinha o valor de formação de conduta para o mundo antigo, da mesma maneira que, por exemplo, a Bíblia cristã hoje tem para a moral ocidental, de dizer os paradigmas, as diretrizes da melhor conduta, do melhor comportamento. Já a poesia lírica, né, é o poema que consiste numa forma de expressão dos sentimentos, das emoções, dos desejos, dos conhecimentos, enfim, da visão de mundo de alguém, do eu, que fala no poema, emissor e personagem único desse tipo de mensagem. O eu lírico é o tema nela tratado normalmente, portanto, o poema lírico é elaborado com uma linguagem emotiva, subjetiva, em que predominam as palavras e pontuações da primeira pessoa. Esse tipo de mensagem é a que leva leitores a confundirem a pessoa do poema com o autor. Estamos falando então aqui da expressão genuína de sentimentos e reflexões de um eu lírico, com o qual o leitor se identifica e reconhece aquele mesmo sentimento, aquele mesmo afeto, e por isso ele reconhece valor naquele trabalho. Ele vai buscar a inspiração para como lidar com as suas próprias subjetividades, mesclando-se aquele eu que fala por meio daquela linguagem. É esse gênero lírico que origina, por exemplo, as canções de música moderna, ou mesmo o poema, tal qual a gente o conhece hoje, como aquele texto que você pega num livro para ler
sozinho, né, no seu momento de intimidade. Esse era aí, é oriundo, né, descendente do gênero lírico. Por fim, nós tínhamos no mundo antigo o gênero dramático, que vem do verbo drau, e quer dizer fazer, agir. A principal característica do gênero dramático é a ação. Este gênero ultrapassa a literatura propriamente dita, valorizando o texto dramático que pode ser em verso ou em prosa. O gênero dramático só se complementa com a atuação de atores no espetáculo teatral. Portanto, estamos falando aqui de teatro, de colocar em ação a cena, num palco para um público observar. Aqui a literatura ela vai servir apenas como uma diretriz textual das falas em discurso direto daquelas personagens que estarão no centro do palco, agindo como se fossem outra pessoa. O gênero dramático, ele é talvez aí a grande produção do mundo antigo. Havia um cuidado gigantesco porque havia uma necessidade de produção muito grande para colocá-lo em cena, colocá-lo em ação. Então, hoje nós ainda temos o teatro, né, o teatro de arena e o teatro de palco modelo italiano, aquele com plateia à frente, cortina, a iluminação vinda de cima. Esse teatro é o descendente aí do gênero dramático, sem sombra de dúvidas. Tanto que até hoje a gente chama a dramaturgia da TV de teledramaturgia, né, como um exemplo de que o drama permanece ativo aí na nossa sociedade. Mas se hoje uma mesma peça de teatro é capaz de te fazer rir e chorar, se emocionar e gargalhar, no teatro antigo não. No teatro antigo você tinha uma clara distinção entre a tragédia e a comédia. A tragédia é aquela que apresenta a cena trágica, aquela que gera a catarse, que é o expurgo dos sentimentos de um indivíduo ao observar a catástrofe que está acontecendo com os personagens. Então a tragédia ela queria chocar, ela queria deixar sem fôlego, porque se deparava com uma realidade tão inusitada, o espectador, que ele de certa forma se sentiria aliviado. A gente costuma dizer, ou melhor, Aristóteles disse pela primeira vez, que a tragédia representa as pessoas melhores do que elas realmente são, para que assim você possa se guiar naquele modelo. E mesmo essas pessoas superiores, elas têm de lidar com o destino, têm de passar por dificuldades. Já a comédia relata o elemento comum, né? Aquilo que é cotidiano. Ela relata as pessoas nas suas situações do dia a dia, situações que acabam se acometendo sobre todo mundo e acabam sendo engraçadas quando exageradas. Portanto, a comédia, como disse Aristóteles, ela representa os indivíduos piores do que eles realmente são, precisamente para que você tenha aí o riso. É só imaginar, por exemplo, um show atual de stand-up comedy em que o artista ele vai depreciar inúmeros elementos da sociedade, como o trabalho, como o casamento, como as relações sociais, como a internet e por aí vai. Essa ridicularização é o que dá o teor cômico para um texto dramático. Bom, galera, então é isso. A gente acredita que, entendendo o que é literariedade, entendendo que os elementos da literatura indicam essa literariedade, e entendendo também que a literatura ocidental parte de 3 gêneros clássicos bem definidos, eu acho que a gente consegue responder aí bem o que é literatura e introduzir com alguma qualidade ao nosso curso de literatura e, no nosso caso, resgatar esse curso de literatura. Beleza? A gente fica por aqui e até uma próxima videoaula. Beijos, até lá!